Eu acho que o processo criativo se dá exatamente assim. É quando você se coloca, se você se coloca, o seu corpo, né, se dispõe a receber as várias histórias que existem, né, e que você pode usá-las, né? Então, assim, o grande desafio para mim, na verdade, é encontrar a forma adequada para escrever a história. E não só de ter uma história, né? Às vezes você tem uma história, mas você não tem a forma adequada para escrever aquela história. Então, talvez o meu grande desafio seja exatamente esse, né? De tentar entender qual é a forma. Estamos começando mais um Quem Contou. Meu nome é Ricardo Guzmão. E o meu é Jamile César. Não esqueça de seguir a gente no nosso Instagram, quem.contou. Esse é mais um episódio que conta com o apoio da roteirista Gabi Castro. A página dela é a Roteiros e Narrativas. E o conteúdo da página é todo voltado para o audiovisual, incluindo vagas de emprego. Então fiquem ligados e sigam a página dela. E se você quiser saber mais sobre as personalidades das mais variadas artes, a gente recomenda a página Personalidades da Arte. O link dessa página e da página da Gabi Castro vai estar na descrição. Agora vamos para a entrevista com o escritor Luiz Rufato. Tá, e a gente queria pedir para você começar se apresentando para quem está ouvindo, fazendo uma apresentação de quem você é, o que você faz e contando um pouquinho da sua trajetória. Ok. Então, meu nome é Luiz Rufato, eu sou escritor, eu nasci no interior de Minas, uma pequena cidade chamada Cataguases, e eu sou escritor profissional desde 2003, portanto, há 19 anos. E quando eu digo escritor profissional, eu estou me referindo ao fato de viver exclusivamente de literatura, ou seja, eu não sou roteirista, não sou dramaturgo, enfim, eu trabalho exclusivamente escrevendo livros e participando de feiras e festivais literários, evidentemente, que isso eu estou falando de uma outra época, né? Porque há 2 anos não há feiras e nem festivais literários, né? E eu tenho vários livros publicados, acho que são 12 livros publicados, entre romances, um livro de contos, 2 livros de crônicas, um livro de poemas, um ensaio, e acho que é isso. E, bom, meus livros ganharam alguns prêmios importantes no Brasil, o Prêmio Jabuti 2 vezes, o Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional, 2 vezes o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, eu ganhei também o Casa das Américas de Cuba, e em 2016 eu ganhei o prêmio Hermann Hesse, que é um prêmio internacional na Alemanha. E os meus livros estão publicados em 13, este ano foram 14 países, e é isso, acho que o que eu tenho para contar de mim é isso. Você começou em que ano? Só para, eu não sei se você falou e eu não consegui ouvir direito. O primeiro livro foi publicado em 2001, que é um romance intitulado Eles Eram Muitos Cavalos. Esse livro, na época, foi em 2001, então logo depois ele também foi adaptado para o teatro. Não fui eu que adaptei, tá? Foram adaptações. Ele foi 4 vezes adaptado para o teatro. E a partir deste livro, quer dizer, eu construí o restante da minha obra, ou seja, eu comecei a publicar muito tarde, né, para os padrões brasileiros. Eu tinha 40 anos quando eu publiquei esse primeiro livro. Agora, Luiz, você falou que vive exclusivamente da literatura. E aí eu estava aqui pensando, né? A gente já conversou com outras pessoas que também são dessa área, e sempre há algumas queixas com relação à dificuldade de viver, né? Não somente da literatura, como de qualquer coisa no Brasil relacionada à arte. E aí a gente queria que você explicasse um pouco mais para a gente, assim, como é que está sendo isso para você? Você começou em 2001, né? Há o quê? 20 e poucos anos, né? 21 anos já. E você já consegue viver hoje somente disso. Como é que foi esse percurso? Assim, foi muito trabalhoso? Né? Conta isso pra gente. Então, primeiro, né, que eu passei a me dedicar exclusivamente à literatura a partir de 2003, né? Então,
há 19 anos. E, veja bem, como eu disse, eu não vivo de direitos autorais. Não dá para viver de direitos autorais. Eu vivo do que eu chamo de... É como se você tivesse uma cesta que você tem que depositar ali vários ovos, né? Então, a minha cesta de vários ovos inclui os direitos autorais aqui no Brasil, os direitos autorais no exterior, porque, como eu falei, eu tenho livros publicados em 14 países, né? Dos cachês de feiras e festivais literários, né? Então, assim, é disso que eu vivo. Eu não me queixo, sinceramente. Eu entendo, não é fácil. Eu acho que viver no Brasil, ponto, é muito difícil, independentemente de o que você faz, é muito complicado. Mas eu não me queixo, inclusive, porque assim, eu estabeleci para mim desde o início uma situação em que eu me coloquei como profissional, ou seja, eu nunca aceitei essa ideia de ser que o escritor é diletante, né? Ele faz alguma coisa e escreve. Não, eu sempre parti do princípio assim, que é a minha profissão, eu ganho dinheiro com isso, tá? Então, assim, eu sempre, se quer, eu quero que faz um prefácio do livro para mim. Aqui no Brasil é assim, faz um prefácio do livro para mim. Eu faço, mas você tem que me pagar, entendeu? Porque, assim, eu acho que talvez seja o trabalho mais desprestigiado que existe no Brasil, seja o do escritor. Porque todo mundo acha que a profissão dele tem que ser remunerada, né? Um engenheiro é remunerado, um médico é remunerado, um gari é remunerado, uma diarista é remunerada, mas o escritor não precisa ser remunerado. Então, assim, eu sempre briguei contra isso. Faz uma orelha de um livro para mim. Faço, mas eu cobro, entendeu? Enfim, eu sempre encarei isso como uma profissão. E uma profissão como outra qualquer, né, que eu quero dizer. Então, assim, eu não posso me queixar, né? Eu, nos últimos anos, antes do início da pandemia, eu estava, na verdade, vivendo mais fora do Brasil do que aqui. Eu passava praticamente 6 meses fora do Brasil e os outros 6 meses aqui. Então, assim, muito da minha renda, com o passar do tempo, né, passou a ser dos direitos autorais que eu recebia do exterior e das palestras que eu fazia em feiras, festivais e universidades fora do país. Agora, eu estava me perguntando, né, você coloca isso como uma aposta mesmo, né, como algo que você coloca bem claro. É uma profissão, você obviamente vai querer ser remunerado pelos trabalhos que você faz. Eu fiquei me perguntando se isso não causou algum estranhamento, porque existe muito essa cultura, não somente na literatura, mas dentro da arte de uma forma geral, de que as pessoas, quando estão começando, principalmente, elas façam muita permuta, né, e trabalhos, às vezes, na base da amizade, enfim. Eu fiquei me perguntando se isso gerou, né, muitas questões, muitos problemas para você, ou se foi tranquilo, se as pessoas sempre aceitaram. Não, Jamília, as pessoas nunca aceitaram, e até hoje não aceitam, mas eu não me preocupo com isso, não, porque, assim, é a mesma coisa, sabe, de você ir ao médico, e aí, ao final da consulta, você fala para ele assim, olha, então tá bom, olha, você não vou te pagar, não, sabe, é porque foi prestígio para você me consultar, né? Então, assim, se as pessoas querem entender isso, ótimo, se não querem entender, realmente eu não estou preocupado, sabe? Eu sei que é uma atitude que pode parecer um pouco arrogante ou até mesmo antipática, mas eu passei dessa época de me preocupar com isso, sabe? Porque, assim, a ideia, esse amadorismo, né, infelizmente, esse amadorismo do mercado editorial é muito responsabilidade dos próprios escritores, né? Porque a gente, em geral, o escritor, o que é? O escritor, em geral, é de classe média, que não precisa desse dinheiro, então ele sei lá, ele é médico, engenheiro, advogado, jornalista, publicitário, professor, etc. e tal, e ele não precisa desse dinheiro, só que eu preciso, né? Eu já trabalhei como jornalista também, já trabalhei como torneiro mecânico, já trabalhei como pipoqueiro, já trabalhei com um monte de coisa. E todas elas eu era remunerado. Então, por que não ser remunerado como escritor? Então, assim, evidentemente que isso causa um estranhamento e evidentemente que isso causa uma certa antipatia. Mas não mais estou preocupado com isso. Já estive. O mercado editorial brasileiro é de um amadorismo assim patético. E eu não estou falando só
de pequenas editoras, não, estou falando das grandes editoras também, entendeu? Aqui no Brasil tem muita essa ideia de que você é amigo da editora. Eu sempre deixei muito claro para os meus editores, eu não sou amigo dos meus editores, entendeu? É uma relação meramente comercial. Eu escrevo um livro, você publica, você ganha dinheiro com o meu livro e eu ganho dinheiro com o meu livro. Não somos amigos, não quero ser seu amigo e ponto. Então, eu acho que a responsabilidade por esse amadorismo no nosso mercado editorial é muito a responsabilidade dos próprios escritores. E que depois se queixa, mas eu não tenho onde queixar. Olha, achei muito interessante isso tudo que você estava falando, me fez pensar em várias coisas. Me fez pensar essa parte em que você fala, né, sobre, de certa forma, é uma questão de classe. Né? Os escritores que muitas vezes vêm de outras profissões, né, de outros estratos sociais, onde ele não entende, talvez não tenha tanta necessidade de receber, né, o pagamento por isso. E aí né, eu fiquei pensando nisso que você está falando, e até para quem está escutando a gente, muitas vezes é alguém que está começando, e no quanto que essas suas palavras também podem ser legais para que a pessoa que está escutando ela pense, né, como é que vai ser a relação dela com o dinheiro, com o pagamento. E é muito interessante também que você traz isso, e eu fico pensando, será que o fato de você não ter começado, de repente, lá com uns 15, 16 anos, não trouxe também essa maturidade para que você pudesse, né, ter essa relação, de deixar muito claro o que você é e quais relações você tem com editores, enfim, com o trabalho de uma forma geral? Não, Jamile, tem a ver com a minha origem social. Como eu falei, olha, minha mãe era analfabeta, meu pai era semi-analfabeta, ela era lavadeira de roupas e ele era pipoqueiro. E eu trabalhei com várias profissões, eu sou torneiro mecânico de formação. Então, a minha relação a relação que eu tenho com a literatura, ela advém disso, quer dizer, eu não vejo nenhuma diferença entre você ser um torneiro mecânico ou um escritor. São coisas que são profissões, né, que fazem parte da sociedade. E por que, então, que eu tenho que eu, como esse torneiro mecânico, eu vou trabalhar e sou remunerado por isso, e eu, como escritor, não? Essa ideia, né, do artista como alguém que não está preocupado com dinheiro, o artista como uma pessoa fora da sociedade, é uma ideia burguesa, né, uma ideia que vem principalmente do final do século XIX, né, do artista como um ser especial, do artista como alguém diferente, que, portanto, não pode estar, né, dentro da sociedade, aquele artista boêmio, né, aquele artista drogado. E são todas essas ideias que, para mim, são ideias absolutamente ridículas, né? E que eu, por exemplo, eu abomino esse tipo de ideia do escritor bêbado, do escritor drogado, do escritor irresponsável. Essa ideia sempre foi muito interessante para a própria sociedade burguesa, porque o discurso do escritor, né, que é um discurso contra a sociedade, ele é sempre desequilibrado por essa ideia. Ah, não, tudo bem, o escritor pode falar o que quiser, porque ele é um cara fora da sociedade, ele é um drogado, ele é sei lá, um bêbado, né? E eu não sou bêbado, não sou drogado, não sou doido, não sou diferente. Essa ideia também do escritor, de loucura da arte, que também eu abomino. A arte não tem nada de loucura. A arte, aliás, a loucura é uma coisa horrível, é uma coisa terrível, né? E as pessoas ficam sempre relacionando arte e loucura, como se a loucura fosse uma coisa legal. Não é uma coisa legal, sabe? Então, assim, não tem a ver com idade, não. Tem a ver com realmente um posicionamento político dentro da sociedade. Muito legal. Então, se tivesse começado com 8, 9 anos, mas já com essa mentalidade, ia ser assim mesmo, né? É bem interessante. Eu não teria começado com 8 ou 9 anos, porque não pode. Claro, certamente eu teria começado com essa mentalidade. Muito legal. Acho que o Ricardo tem algumas questões também que ele gostaria de colocar. Seu romance de estreia, Eles Eram Muitos Cavalos, você poderia falar um pouco sobre o processo criativo, como foi a sua inspiração? Então, Ricardo, essa é uma outra questão que talvez vocês fiquem um tanto quanto decepcionados comigo, porque, assim como a minha relação com o mercado editorial é uma relação absolutamente comercial, ou seja, eu faço um trabalho e você me paga por ele,
Assim também escrever, para mim, não tem nada de inspiração, não tem nada dessa ideia do escritor que sabe que está deitado na sua cama e recebe a visita de uma musa inspiradora. Não, para mim isso é bobagem. Para mim, literatura ou escrever é um trabalho, né? E como todo trabalho, significa que você tem que realmente se dedicar a ele, né? Então, quando o meu processo, não só com relação ao Eles Eram Muitos Cavalos, mas com todos os meus livros, é um processo muito simples. Todos os dias eu acordo às 5h30 da manhã, tomo o meu café da manhã, aí às 6 horas da manhã eu sento em frente ao computador e trabalho até às 11 da manhã, todos os dias, tá? Evidentemente que eu estou falando todos os dias em que eu estou aqui em casa, porque quando eu estou trabalhando fazendo palestras, enfim, aí é outra parte do meu trabalho, Mas, então, é isso. Todos os dias eu trabalho, né? Então, o meu processo criativo, vamos dizer assim, ele é sempre igual em todos os livros. Antes de começar um livro, eu espero conhecer relativamente bem a história que eu vou contar. Isso não significa que eu vou conhecê-la profundamente, significa que eu vou conhecê-la mais ou menos, digamos, superficialmente, tá? Conhecer os personagens, conhecer o ambiente, conhecer o cenário, conhecer o tipo de linguagem que eu vou usar, para então, quando eu estou mais ou menos pronto para começar a escrever, então aí eu sento e escrevo todos os dias. E esta forma, né, essa maneira de me relacionar com a literatura, ela então tem a ver com a maneira como eu acho que o processo criativo se dá, né? Eu acho que o processo criativo se dá exatamente assim. É quando você se coloca, o seu corpo, né, se dispõe a receber as várias histórias que existem, né, e que você pode usá-las, né? Então, assim, o grande desafio para mim, na verdade, é encontrar a forma adequada para escrever a história. E não só de ter uma história, né? Às vezes você tem uma história, mas você não tem a forma adequada para escrever aquela história. Então, talvez o meu grande desafio seja exatamente esse, né, de tentar entender qual é a forma. E veja bem, eu não anoto absolutamente nada, eu não tenho um caderninho de anotações, eu não sou daqueles escritores que tá sentado num bar e de repente tem uma ideia genial e tira o papelzinho do bolso e anota, ou está conversando com alguém, tira um papelzinho e anota uma frase. Eu não anoto absolutamente nada, não tenho um caderninho de anotações. Eu simplesmente acredito, para mim, né, que quando a história está pronta para ser escrita, ela é parte do meu corpo. Quer dizer, ela já é sangue, né? Ela é meu sangue. Então, os meus dedos vão ser responsáveis por transformar essas ideias em expressões, em palavras, e isso aí virá um livro. Muito bem. Eu conheço algumas pessoas da área de roteiro que elas pensam muito parecido com você nessa questão de inspiração. A história não vem como uma inspiração, mas com a técnica da escrita mesmo, estrutura, essas coisas. E algumas pessoas comentam também sobre bloqueio criativo, dizendo que, vendo as coisas nesse ponto de vista, não dá para pensar em bloqueio criativo. Dizem que não acreditam em bloqueio criativo. Você acredita? Um bloqueio criativo seria a mesma coisa de um médico ir à mesa de operações e, de repente, falar: gente, hoje eu não posso, porque eu estou com um bloqueio criativo. Não dá. Eu sou escritor profissional e, como escritor profissional, eu tenho que trabalhar, eu tenho contas para pagar no final do mês. Eu não posso me dar o luxo de ter bloqueio criativo. Eu acho que o bloqueio criativo ele se dá, né, no caso de uma doença, por exemplo, aí sim teria uma impossibilidade, digamos assim, né? Mas, tirando isso, não, é o meu trabalho, entendeu? E não há como eu me dar esse luxo de ter um bloqueio criativo. Não, os meus devedores, meus credores não vão
não vão esperar eu sair do meu bloqueio criativo para pagar minhas contas. Então, no seu caso, a escrita, ela está muito relacionada, me parece, a uma questão de disciplina, não é isso? Certamente. Totalmente, Jamile, você tem absolutamente razão. Luiz, você tem autores que são referências para você? Não, Ricardo, para mim, assim, tudo que eu li, tudo que eu leio até hoje são referências para mim. Evidentemente que você acaba, de alguma maneira, assim como na vida, né, a gente fala sempre que as famílias, né, você tem uma família sanguínea e tem uma família por afeição, né, e nem sempre a família de sangue é a mesma da afeição, né. Na caso de amizades, então, isso é mais claro ainda. Às vezes você tem um amigo muito mais próximo que é amigo do que o seu irmão. Então, assim, também na literatura ocorre isso, né? Você tem, digamos assim, as famílias por afinidade, né? E aí, família por afinidade, eu tenho uma sequência, né, de autores que não tem a ver com influência, mas tem a ver o que eu diria, com fascínio, né? O tipo de coisa que eles fizeram me interessa. Então, assim, tem alguns autores brasileiros, por exemplo, como o Machado de Assis, que é a minha maior referência, sem dúvida alguma, né? E o Guimarães Rosa também é uma referência que me interessa muito, Graciliano Ramos, o Sérgio Santana, que é um autor, infelizmente, que morreu muito recentemente, né? E autores internacionais, que aí tem uma família, uma linha, né, uma linhagem, que vai desde um autor irlandês chamado Sterne, Lawrence Sterne, até passando aí por Balzac, passando por quem mais? Por Faulkner, por um autor alemão chamado Alfred Dublin. Ou seja, a gente podia ficar aqui a noite inteira só falando de nomes, né? Com isso você acabou antecipando uma pergunta que a gente quase sempre faz, que é perguntando para as pessoas quais os três, no seu caso que é a literatura, a gente perguntaria quais são os 3 livros favoritos, né, os preferidos. Mas tem que ser 3 mesmo, então se você puder, de alguma forma... Eu vou falar para você assim, ó, é, Memórias Póstumas, Brás Cubas, do Machado de Assis. Eu acho o Machado de Assis o maior escritor de todos os tempos, em qualquer língua. Em qualquer língua. Se nós fôssemos um país sério, o nosso Ministério da Cultura teria investido muito no reconhecimento internacional do Machado de Assis. Mas como aqui nós não temos nem Ministério e nem Cultura, então, infelizmente, ele não é devidamente reconhecido. Um livro seria esse. Um outro livro seria o Berlim Alexanderplatz, do Alfred Dublin, que eu acabei de citar aqui, como uma referência minha. E um outro livro seria, vamos lá, As Ilusões Perdidas, do Balzac. Aí citei 3, Jamília, muito bem. Conseguiu. Geralmente as pessoas falam que é difícil, porque sempre tem que deixar de fora outras coisas. Mas claro, né? Óbvio. Essa, inclusive, é a ideia da gente delimitar com 3. E aí a gente... Sim, mas 3 é um número simpático. Como você vê o mercado literário no Brasil atualmente? Então, o mercado editorial, como eu disse lá no início, o mercado editorial brasileiro é muito amador ainda, né? Eu acho que, por exemplo, assim, uma coisa que é óbvia, né, mas infelizmente não é óbvia, por exemplo, muitas editoras nem fazem contrato com os autores. Não, quando fazem contrato com os autores, fazem uns contratos absurdos, e os autores muitas vezes assinam contratos assim, que são inacreditáveis, né? Então, assim, eu acho que nós ainda temos... Aliás, o mercado editorial, na verdade, Ricardo, Jamila, é apenas uma expressão, né, do todo o resto que nós temos no Brasil. Ou seja, as relações são sempre tentativa de relações personalizadas, né? Então, assim, se você é amigo do editor, aí você tem alguns privilégios. Se você frequenta a casa do editor, você tem outros privilégios, né? E aqui no Brasil tudo é assim, tudo são relações muito personalizadas. E eu realmente detesto isso. Mesmo no mercado, mesmo aí sim, mesmo no mundo literário, eu não participo do mundo literário, não tenho grupos, não tenho
não vou para botequim conversar com escritores, não faço parte de panelinhas literárias. Eu acho que essa ideia que todo mundo acha legal no Brasil, que eu acho detestável, que é a do jeitinho brasileiro, eu acho que talvez seja a nossa tragédia, na verdade. E o mercado editorial não é diferente disso, né? O mercado editorial brasileiro, ele é muito funciona em relação a isso. Agora, veja bem, pensando um pouco mais objetivamente, né? E agora eu vou falar em termos de o que existe mercado editorial formal, tá? Porque isso nem é verdade para o mercado editorial mais informal. Veja bem, se você for pesquisar, você vai ver que na década de 40 e 50 no Brasil, as primeiras edições dos livros, dos romances, dos livros de contos, etc. e tal, eram de 3.000 exemplares. Se você for hoje nas editoras, falando de editoras grandes, não nas pequenas, editoras grandes, a primeira edição de um livro é de 3.000 exemplares. Ou seja, na década de 40 e 50, nós tínhamos aí por volta de 80 milhões de habitantes, hoje nós temos 220 milhões de habitantes. E continuamos com 3.000 exemplares de primeira edição. Não há praticamente distribuição no Brasil, inclusive porque nós temos pouquíssimas livrarias, né? Vergonhoso o número de livrarias que nós temos no Brasil. Então, nós temos problemas da primeira edição, problema na distribuição, problema no pagamento de direitos autorais, porque, tirando algumas editoras grandes que fazem isso com bastante correção, né, e o que é louvável, mas, ao mesmo tempo, é só um dever que elas têm, mas mesmo o pagamento de direitos autorais é sempre um problema no Brasil, né? E o pior deles, na verdade, que é talvez a base de tudo, é que nós temos um índice de leitura no Brasil, assim, um dos piores índices de leituras do mundo, né? E isso, claro, tem a ver com o nosso índice de analfabetismo funcional. Eu não sei se vocês sabem, mas umas pesquisas mostram que de cada 3 universitários, um não sabe, não domina a língua e não domina as contas de matemáticas básicas. Falando de universitário. Então, assim, juntando tudo isso, né, aí você vê o que é o nosso mercado editorial. Nosso mercado editorial é lamentável. Luiz, você teria conselhos para quem quer começar a escrever ou publicar o seu primeiro livro? Não é bem conselho. Eu acho que a primeira coisa que alguém que escreve tem que se perguntar, e é sério essa questão, tá? É assim, realmente eu quero fazer isso? Sabe por que essa pergunta é importante? Porque, assim, há uma ideia bastante romântica da figura do escritor, né? E aí você fala, nossa, escritor, né? E passa a noite inteira bebendo no bar, e depois chega e tem uma ideia genial, ou escritor, todo mundo, né, gosta de escritor e tal. Primeira pergunta é essa, olha, ser escritor é um saco, é um porre. Por quê? Porque é uma atividade que ninguém entende. Você fala assim, pô, eu vou na rua, uma pessoa pergunta assim, sua profissão, por favor? Eu falo, sou escritor. Aí o cara fala, não, mas digo assim, como que você vive, como é que você sobrevive? Como que você ganha dinheiro? Não, como que o escritor? Ninguém entende o que é ser escritor, né? E eu não estou falando desses TikTok, influencers da vida, não, porque eles não são escritores. Eles dizem que são escritores, mas eles são outra coisa. São entretenimento. Então, a primeira coisa é isso. Segundo, cara, é um trabalho extremamente solitário. Extremamente solitário. Não é como fazer... As outras artes todas permitem que você esteja... Quando você está fazendo, permite que você esteja em contato com as pessoas. A música, por exemplo, você vai ali com o seu amigo, pô, tirei uma nota aqui, pô, legal, vamos lá, vamos colocar uma letra nisso aí. Ou mesmo no teatro, vamos construir uma peça junto. Na literatura, não dá para fazer isso. Na literatura, você está sozinho em casa escrevendo, não tem outro jeito. E além disso, né, quer dizer, é um trabalho que você fica horas sentado, sozinho, dói tudo. Com o tempo, você vai ficar com dores nas colunas, dor nos braços, é um problema. Mas, se você sabendo isso tudo ainda você quer realmente ser escritor, aí eu te falaria primeiro, não existe um bom escritor que não seja, antes de tudo, um bom leitor, tá? Eu estou falando não existe, mas se alguém achar que existe, tudo bem, eu não vou brigar não, tá?
Porque hoje, se você fala alguma coisa, não fala, mas eu discordo. Tudo bem, pode discordar, não tem problema nenhum. Eu não vou brigar, não mesmo. Mas eu acho que não existe um bom escritor sem ser antes um ótimo leitor. Veja bem, eu estou falando de um bom escritor, ótimo leitor. Para ser um ótimo escritor, então, você tem que ser um leitor fantástico. Então, assim, ler muito, escrever, e uma coisa que eu acho que a Jamile falou, né? Ser muito disciplinado. Eu acho que eu prefiro, por exemplo, 1000 vezes alguém que tenha pouco talento e muita disciplina do que a pessoa com muito talento e pouca disciplina. Eu conheci ao longo da minha vida, eu posso falar, vocês são super jovens, e eu já sou um velho quase caquético, que eu conheci ao longo da minha vida um monte de pessoas assim que tinham um talento imensurável. Assim, todo mundo fala, nossa, a hora que esse cara sentar para escrever, meu Deus do céu, não vai ter ninguém pela frente. Só que essa pessoa não sentou para escrever, então não adiantou nada. Entendeu? Então, eu prefiro uma pessoa com menos talento, mas com muita disciplina. Claro, se tiver muito talento e muita disciplina, melhor ainda, né? Mas entre talento e disciplina, para mim, a disciplina ainda pesa mais que o talento. E o que mais que eu poderia dar de conselho? Sim, uma coisa importante que às vezes a gente não leva a sério, que é o seguinte, é você ter certeza de que, embora a profissão de escritor seja uma profissão que aparentemente vai te dar um certo ar de egocentrismo, né? Narcísico, você tem que entender que o texto não é você. Então, assim, quando alguém critica o seu texto, ele não está criticando você, está criticando o seu texto, né? Então, muita gente confunde isso, fala, nossa, o cara falou que não gostou dos meus poemas, pô, filho da mãe, não sei. Não, ele não gostou do seu poema, não é de você que não gostou, né? E o que eu quero dizer com isso? Que é muito importante que um escritor que esteja começando, ele compartilhe seus textos com outras pessoas, mas não vale ser com a namorada, ou com o namorado, nem com a mãe, nem com o pai, porque elas vão falar, nossa, é a melhor coisa que já se escreveu na história da literatura. Não é isso. É compartilhar com pessoas que vão fazer críticas ao seu texto. É o melhor caminho para você melhorar, para você crescer. É quando você recebe críticas, enquanto você também faz críticas, também é importante. Lê o texto do outro e o outro lê o seu texto. É isso. Bom, obrigado por ter aceito participar do podcast. Como sempre, a gente sempre agradece, não economiza agradecimentos para todo mundo que vem aqui conversar com a gente, porque é um projeto inicial, então a pessoa tirar um pouco do seu tempo para vir aqui bater esse papo, a gente agradece muito, e queria agradecer, Luiz, a você, por ter disponibilizado, né, esse tempo para vir conversar com a gente. Não tem que agradecer, Jamile. Olha que legal, nós falamos de disciplina, né? O podcast de vocês deve ter meia hora, nós falamos meia hora. Pois é. Olha, eu espero que vocês tenham a carreira, vocês são super jovens, e que eu venha falar muito de vocês ainda. E para vocês que chegaram até aqui, nosso muito obrigado também. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, quem.contou, e ficar ligado para os próximos episódios, sempre a cada 15 dias.